pessoal, meu segundo vídeo aqui no canal. A estreia do canal já aconteceu e claro, sei que esses vídeos são atemporais, mas não posso deixar de registrar aqui todo o meu carinho para quem contribuiu, para quem assistiu, para quem tá junto comigo nesse percurso. É muito estranho para mim gerar conteúdo, porque é muito diferente de tudo que eu já fiz, apesar de gostar muito de falar sobre as coisas que eu leio, falar sobre os temas que permeiam o meu trabalho. Mas mesmo assim é estranho, é diferente, é meio que contraintuitivo assim para mim. Mas fico muito feliz de estar acompanhada nesse caminho. Obrigada aí a todos que estão. E sigo aqui. Hoje tô num setting diferente, acompanhada aqui dos meus gatos que já apareceram e podem continuar aparecendo aqui nesse vídeo. Mas a gente tá de mudança e indo para um projeto super legal. Então, vocês vão ver que meus ambientes vão mudando à medida que eu vou gravando os vídeos, porque realmente a gente vai ficar em lugares diferentes aí nos próximos meses. Então, eu sei que aqui não tem luz ideal, mas também acho que é suficiente aqui pra gente conseguir conversar. O que eu gostaria de falar nesse episódio é sobre o ser. É um tema que tem me pegado bastante, assim, nos últimos meses, que é o exercício de ser. E eu vejo, assim, especialmente comigo, o quanto a gente é forjado para ser coisas, né? E pouco a gente olha para si mesmo, no sentido de entender o que a gente gostaria de ser, né? Tanto que é um ato de coragem e talvez seja um tema assim bastante contemporâneo, né? Frente a tantas possibilidades de trabalho que existem hoje. Então a gente não segue mais aquela coisa de ofício, né? Que olha, se eu sei fazer isso, eu vou seguir fazendo. Como a gente tem possibilidade de acesso aí a muitas informações, a educação de certa forma também é acessível, a gente acaba se adaptando àquilo que dá dinheiro, àquilo que vai dar sucesso, né? E talvez poucas vezes a gente pensa realmente o que a gente é de fato, né? Esse é o meu caminho, então as minhas leituras têm passado por isso. Eu tô bastante atravessada por esse tema, na faculdade também. Tenho estudado essa questão de potência criativa, o quanto a criatividade é um exercício do ser, né? Assim, como ser criativo muitas vezes passa por buscar seus interesses, né? A criatividade não vem de ambientes lúdicos que vão nos fazer pensar coisas distintas, né? Falando agora, assim, do meu trabalho, que demanda que a gente traga novas soluções. Acho que o trabalho de todo mundo, né? Demanda que a gente traga novas soluções porque o mundo tá em evolução. Então não é à toa, assim, que a gente fica criativo, não é simplesmente se colocando num ambiente criativo. Eu vejo que é muito mais propondo a seguir a sua curiosidade, seguir seus interesses, e para isso é preciso tempo, para isso é preciso coragem, para isso é preciso dizer não para algumas coisas que parecem que são coisas que vão nos dar subsistência, mas na verdade a gente acaba gastando muito tempo em algumas coisas que na verdade nem fazem sentido pra gente, né? Então, dentro das minhas elucubrações aí tem surgido isso. E caiu na minha mão, e era o que eu queria falar hoje, esse livro da Clarice Lispector, que chama Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres. 2025 foi um ano que eu comecei a ler Clarice Lispector, eu nunca tinha conseguido ler antes, porque eu esperava uma narrativa, eu esperava que eu fosse aprender na narrativa, que eu fosse me prender na história, na narrativa. E, na verdade, o que eu aprendi de Clarice é que não sou eu que leio ela, é ela que me lê, né? Porque é na fala, na história, não pelo quanto a história surpreende, mas sim o quanto o personagem se aprofunda no que ele tá sentindo, que eu vou conectando com o que eu tô sentindo também.
com o que eu tô pensando e às vezes eu nem me dou conta que tô pensando isso, assim. Então, eu hoje consigo entender porque tem pessoas que realmente amam Clarice, porque é um jeito diferente de escrever. Mas se a gente espera que seja uma história que te prenda, não vai ser assim, não tá na narrativa, tá na intuição, tá na escrita intuitiva que acaba te pegando assim do ponto que tu pensa. Então foi realmente um grande prazer ler esse livro. Eu tô com ele aqui todo marcado para fazer essa conversa, que eu espero que seja produtiva aí para todos nós. Então eu começo falando sobre a dificuldade de falar desse livro, porque eu tenho um gato que tá com gripe e ele tá espirrando aqui, ó, o Pablo. Então não estranha, assim, mas ele recém passou por uma mudança, andou de avião, né, e tá um pouco estressado aí, pegou uma gripe. E dentro do próprio livro, né, tem uma frase que diz que tudo que importa não se sabe falar. Então talvez aí venha a minha dificuldade de conseguir colocar em palavras o que eu li esse livro, não consigo resumir ele. O que eu fiz foi pensar pontos, assim, que me levaram a ter insights, mas se eu for resumir, vai ficar raso, porque o insight está mesmo no pensamento dos personagens e não necessariamente em como a história acontece, né? Então, me proponho aqui a falar, não diminuindo o que eu penso, mas não sou uma crítica literária, minha formação não é em literatura, não tenho essa pretensão, eu sou uma grande admiradora e amante dessa arte de escrever, gostaria de um dia poder escrever também e tô me dedicando a isso, estudando, mas o que eu me proponho hoje não é uma análise do livro, mas sim é trazer pontos que me tocaram e que imagino aí que pode acabar tocando outras pessoas que assistirem esse vídeo. Então, no livro dos prazeres, dois personagens, um homem e uma mulher, eles buscam o amor, né, de comum acordo, assim, eles querem ficar juntos, buscam o amor, mas eles entendem que antes deles ficarem juntos é importante eles aprenderem sozinhos quem eles são, conhecerem quem eles são, darem essa chance para si de conhecer quem se é. E é um tanto inusitado, né? Porque eles não lutam, quer dizer, eles buscam estar juntos, mas através da solidão. E é na solidão que eles se sentem completos e aí ficam prontos para viver uma vida juntos. Assim, é muito bonito porque é um contrassenso, né? Assim, das grandes paixões, né? Então, primeiro, e por isso que é um livro de aprendizagem, assim, na minha interpretação é um livro de aprendizagem, porque aprende a ficar sozinho. E livro dos prazeres, que não é os prazeres carnal, não fala de prazeres carnais, mas fala do prazer da alma, que é o prazer da felicidade de ser quem se é e de não precisar de outra pessoa para confirmar que a gente tem valor, né? E eles descrevem esse prazer de uma forma, os personagens, né, a Clarice descreve de uma forma muito bonita, que eu nunca não vi em outro lugar. O estado da graça aqui, né, o prazer é de estar só, de sentir a transcendência de ser quem se é. Então, assim, uma viagem muito, muito diferente, muito bonita, né? Vou começar aqui então pelo que me chamou a atenção. Primeiro, que o livro começa com uma vírgula. A primeira frase, deixa eu pegar ela aqui, é uma vírgula. Vírgula. Estando tão ocupada, viera das compras de casa que a empregada fizera as pressas porque cada vez mais matava serviço. E dá uma noção de que a vida é uma continuidade. Esse livro é só um trecho da vida desses personagens, né? A vida é uma grande continuidade. Então começa com uma vírgula e termina com 2 pontos, justamente para mostrar que, na minha opinião, que é uma fase, uma parte da vida deles e uma parte muito bonita que tá aqui. Achei curioso que começasse com uma vírgula, porque não é um ponto final, né? Não é uma sentença, é uma possibilidade de reescrever uma história, uma possibilidade de aprender, uma possibilidade de estar dentro de si e talvez aí mudar o curso, né, da sua própria história.
aqui ela fala que se deve viver numa coisa que o personagem aprendeu, Ulisses aprendeu, é que se deve viver apesar de. Então, apesar de se deve comer, apesar de se deve amar, apesar de se deve morrer. Inclusive, muitas vezes é o próprio apesar de que nos empurra para frente. Então, a gente espera que as condições perfeitas, né, aconteçam para que a gente possa fazer as coisas. Então, assim, eu vou perseguir meus interesses, por exemplo, quando eu me aposentar, quando eu tiver tempo, quando o meu salário chegar a tanto. E o que ele ensina aqui é busque seus interesses apesar de ter muito trabalho, apesar de não ter tempo, apesar de precisar emagrecer, apesar de ter muito boleto para pagar, né? A vida se vive no apesar de, né? A condição ideal não vai chegar. Vamos aqui para o próximo. E tem um momento que ela fala que escrever aliviou a personagem, né? E porque no escrever ela entendia que ela era ela mesma. E aí eu fiquei pensando quantas vezes a gente deixa de fazer as coisas que a gente gosta, e aqui o exemplo é escrever, mas pode ter tantas outras. E o quanto fazer o que a gente gosta realmente nos alivia, né? Aquela sensação de, poxa, eu deixei um tempo pra fazer o que fazia sentido pra mim, né? Fazer uma coisa que eu gosto, fazer uma coisa que até me permite ser criativo, porque eu tô fazendo o que eu gosto e eu sinto que ali eu sou, né? Eu não tô fazendo pra produzir, não tô fazendo pra performance, eu simplesmente sou ali fazendo o que eu gosto. E a gente não coloca muito essas válvulas de escape no dia a dia, assim, porque elas não são consideradas como produção, né? Talvez alguma coisa ou outra ali a gente até consiga, mas o que de fato a gente gosta, assim, né? Talvez a gente chame de hobby, mas não é o hobby que o mundo espera que a gente tenha, né? É o hobby que a gente gosta. Muitas vezes a gente acaba até fazendo o que tá na moda, né? Sei lá, vou fazer maratona, vou fazer academia, o que é super importante, precisa fazer também. Mas aquele interesse genuíno, assim, aquele interesse da cerâmica. Tô aqui citando coisas que são minhas, assim, mas aquele interesse genuíno de viajar pra Antártida, sei lá. Às vezes acaba não surgindo tempo para isso, nem recurso, né? Mas é aí que a gente se alivia, é aí que a gente é a gente mesmo. Então eu tenho visto conceitos assim de life design, né? Que é ajustar a tua vida para que esses momentos de alívio realmente ocorram e não quando sobrar um tempo eu encaixo esses momentos de alívio, né? Colocar no centro o que te deixa ser, o que te permite ser, o que te permite, com isso, ser criativo, né? É um grande desafio, um jeito diferente de pensar, né? A gente que vem dessa educação que fez a produção vir em primeiro lugar, né? Se a gente só é produtivo quando tá trabalhando. Então, são barreiras aí a superar. Então é o ato de fazer algo que se gosta, né? De se escutar, de se ser como se é. Ups, mais um aqui. Esse aqui é muito legal porque relaciona com habilidades do mercado de trabalho. Então, não entender era tão vasto que ultrapassava qualquer entender. Entender era sempre limitado. O bom era ter uma inteligência e não entender. Achei tão bonito isso, assim, é ser inteligente e não entender. Eu não entendi porque eu posso aprender, eu posso estar sempre em aprendizado. O bom mesmo é não entender, porque o não entender te leva a possibilidades ilimitadas. Que é justamente buscar esse conhecimento, né? Transcende, o não entender transcende, né? Transcende o que tu já conhece hoje, te transcende as barreiras do teu ser e te leva para outros lugares, né? E aí eu pensei em aprendizado contínuo, que é uma das coisas que se fala, assim, tanto, e fui pesquisado no World Economic Forum do ano passado, 2025,
As habilidades, né, principais do mercado de trabalho são pensamento analítico, resiliência, flexibilidade, liderança, criatividade e aprendizado contínuo. E 50% da massa de trabalho dos trabalhadores vão precisar se requalificar. Então já se fala muito de Long Life Learning, mas eu achei tão interessante ele aparecer aqui em Clarice de forma poética, né? Que é o não entender, é o desconhecido que faz a gente ser outra pessoa, né? Por isso o livro do aprendizado. Eles estão buscando ser outras pessoas antes de vir a ser um casal, né? Isso é tão bonito. Quando a gente esquece os nossos conhecimentos é que a gente começa a saber. É um enorme esforço se sobrepor a si mesmo, né? Não ter respostas, mas sim ter perguntas. E essa aqui é bem legal. É não rezar o Pai Nosso, mas pedir a si mesma, pedir o máximo de si mesma. Não quero entrar em tema religioso, nem é essa a ideia, e adoro que a gente tenha a possibilidade de acreditar no sobrenatural e levar a vida, mas exigir mais de si, né, no sentido de acreditar mais em si, também é um ato bonito, de amor próprio, né, pedir a si mesma, acreditar em si mesma, ter certeza de que a gente é uma expressão divina, de que dentro de nós brilha essa luz divina e que a gente é capaz de chegar em lugares onde a gente deseja, né, a gente pode pedir para si mesmo, assim, superar os nossos limites. Gosto de me ouvir falando sobre o que me interessa. É tão legal, né? Quando a gente pode ir atrás dos nossos interesses e se ouvir falando. E, por exemplo, agora eu fico bem feliz de estar fazendo isso, apesar de estar morrendo de vergonha e me julgando aqui enquanto eu falo. Mas é gostoso falar sobre o que te toca, né? E aqui fala sobre essa próxima parte, que é sobre felicidade. Que faço da felicidade? Que faço dessa paz estranha e aguda, que já está começando a me doer como uma angústia, como um grande silêncio de espaços. Milhares de pessoas não têm coragem de pelo menos prolongar-se um pouco mais nessa coisa desconhecida que é sentir-se feliz e preferem a mediocridade. E a paz, né, assim, a paz de estar sendo quem se é, né, o prazer da felicidade. E para mim o ato criativo vem muito desse exercício de ser quem a gente é, e sei que eu tô falando muito disso, mas eu ainda me choco que não é uma coisa que a gente está acostumada a fazer, assim, sempre tem um estímulo externo, né, sempre tem um filtro, sempre tem alguma coisa que a gente tenha que performar, e é difícil a gente chegar naquela felicidade de, eu tô sendo quem eu queria ser, assim, eu tô fazendo o que eu gosto, não tô me importando com... Enfim, se eu ganhar um elogio, se me derem uma crítica, vai ser ok, mas o fato é que eu tô fazendo o que eu gosto, sendo o que eu gosto de ser, e assim a gente consegue expressar o nosso ser e contribuir para o mundo com aquilo que a gente tem que contribuir. Eu acho que esse é um conceito, assim, bem importante. Que a gente possa trazer com isso novas ideias, novas soluções, e ter um crescimento na vida, assim, a vida de fato transbordar, a nossa vida transbordar, porque a gente merece, o mínimo que a gente merece é ter uma vida satisfatória, né? A gente foi criado, foi forjado para isso. E aceitar também toda essa felicidade de se ser quem se é, eu ainda acho que é um exercício de aceitação, porque a gente não tá acostumado com isso, né? A gente faz um fake ali de quem a gente é para ser aceito, se dá algum resultado, ok, mas a gente fica meio desconfiado se é isso mesmo, se não é. Não acho que a gente vai ter certeza que a gente tá no caminho certo, não é isso, assim, mas há um prazer em simplesmente ser sem esperar o resultado. E eu acho que isso é que é bacana. E aí, nesse momento, eu lembrei de outro livro que eu tô lendo, uma amiga minha que indicou, e ele é bem legal, que chama O Ato Criativo, Uma Forma de Ser. Aliás, eu cheguei aqui na Argentina, né? A gente tá mudando pra Argentina e a gente tá morando do lado de uma livraria.
E na livraria tava no caixa, assim, tava esse livro em espanhol, claro, mas aí pensei, olha a sincronia aí, eu devo terminar esse livro aqui rapidamente, né? Porque ele é super interessante. Ele é do Rick Rubin. E aí ele fala o seguinte: pense no universo como um eterno desdobramento criativo. As árvores florescem, as células se reproduzem, os rios formam novos afluentes, o mundo pulsa com energia produtiva, e tudo que existe nesse planeta é movido por essa energia. Toda manifestação desse desdobramento faz seu trabalho em nome do universo, cada um a seu modo, fiel a seu impulso criativo. Agora reparem nisso. Olhem em volta. Há muitíssimas realizações notáveis para se apreciar. Pode ser, cada uma dessas realizações, né, demonstra como a humanidade está sendo fiel a si, como o beija-flor é fiel a si quando constrói o ninho, como o pessegueiro dá frutos, quando a nuvem produz chuva. Então todos esses elementos são fiéis a si. E eu gosto desse conceito de ser quem se é, de ser um ente criativo. É um exercício de ser fiel a si mesmo. E é um respeito vamos voltar a Deus, né? É um respeito às características divinas que a gente recebeu, né? Se não é pela gente, em si deveria ser por amor próprio, mas se não é, que ao menos a gente respeite o que a gente recebeu. E falo com vocês, falando para mim mesmo, que a gente aceite aí o que a gente recebeu e consiga levar para o mundo, né? O que a gente deve levar. Esse é meu desejo para esse ano. A luz já tá na gente, né? A gente já é. Então não tem essa coisa de, olha, esse ano eu quero me tornar uma pessoa melhor. E a gente já é, né? Basta a gente executar, basta dar aquela, né? Quando vier na intuição, vier à vontade, que a gente tenha coragem e saiba se posicionar no mundo de forma a executar o que a gente acha que deve ser executado. Porque a gente já é. Não desmereço aqui a busca de conhecimento, acabei de falar dela, acho que é importante esse desenvolvimento, mas não entender que nos falta, entender que a gente já tem. E o nosso trabalho é muito encontrar como se posicionar no mundo, porque a gente já tem o que precisa ter, mas como é que a gente faz isso acontecer? Talvez seja muito mais nessa execução do que realmente entender que a gente é um ser incompleto. Eu só não queria que isso soasse como já sei tudo, não preciso aprender nada, que eu acho que é muito pelo contrário, que tanto que é o livro da aprendizagem, né? Aprendera de um dia para o outro a implorar misericórdia e força a si mesmo, pois ela não era tão vasta, nem impessoal, nem inalcançável, e obtinha misericórdia bastante, pelo menos, para retomar fôlego. Que a gente consiga ser misericordioso com a gente mesmo e ganhar fôlego, ser gentil consigo, se abraçar, para seguir nesse caminho de executar, né, botar em ação o que a gente acha que é importante. E tem aqui uma parte que ela se maquia e ela tá com medo de ir numa festa e ela vai numa cartomante que diz pra ela que ela tem tudo pra ir nessa festa sozinha. E aí ela se maquia, vai e se sente estranha. E ela vê que aquela maquiagem fazia que ela fosse alguém que era fantasticamente desinibido, vaidoso, orgulhoso de si mesmo. Alguém que ela não era. E na verdade ela era. Né? A maquiagem era só um jeito ali de ela conseguir trazer para a realidade o que ela já tinha dentro dela, mas não se dava conta, né? Ela queria ser quem ela já era, né? Me lembrei de uma amiga que me falou isso uma vez. Mas tu já é, não precisa. Eu não tinha entendido, agora lendo aqui eu entendi. E por último aqui, minha última anotação, mas sem esgotar o assunto, porque esse livro dá muito, assim, o que falar. Para mim, até essa parte aqui do livro, se falava muito da aprendizagem, né? Aprendizagem de ser quem se é. E aí chega um momento que ela pede para ficar sozinha e ela começa a descobrir o prazer, a felicidade que há em ser. Ela começa a amar mais as coisas que ela faz, ela começa a celebrar mais as vitórias delas laborais. Ela é professora, ela começa a tratar os alunos de uma forma muito mais próxima, isso faz ela ter uma grande felicidade. Mas também tem um momento bem interessante, assim, que ela
come uma maçã. Ela olha uma maçã, ela tá em casa, depois de um tempo sozinha, já entendendo a vida dela. Ela come uma maçã e na hora que ela... A maçã é linda, na hora que ela morde a maçã, ela sente um estado de graça. Em que ela se sente feliz por estar ali onde ela tá, vivendo o que ela tá vivendo. E ela descreve desse jeito. Nesse estado, além da tranquila felicidade que se irradiava de pessoas lembradas e de coisas, havia uma lucidez que Lore só chamava de leve, porque na graça era tão leve, uma lucidez leve, né? Era uma lucidez de quem não adivinha, de quem não adivinha mais. Sem esforço se sabe, não se busca mais, tá ali, sem esforço se sabe. Apenas isso, se sabe. E havia uma bem-aventurança física que a nada se comparava. O corpo se transformava num dom. A dádiva indubitável de existir materialmente. A graça de estar vivo, né? E ela achava que os animais com frequência sentiam essa graça e eu vejo como aquela sensação de que tá no simples, tá no medíocre da vida, né? Aquela sensação de eu sou suficiente, eu tô aqui, eu tô feliz. Graças dou por essa vida. Lembrei de uma música agora, eu vou procurá-la aqui enquanto a gente fala, que é da Mercedes Sosa, que fala um pouco disso, que é esse estado de graça, né? Então, essa é a parte dos prazeres, assim. Então, o prazer não é carnal, né? O prazer é esse que ele descreve aqui, né? É o prazer de se estar onde se está, ser quem se é, viver o que se está vivendo, sem autoajuda, sem autoconhecimento, nada disso, assim, é aquela graça de que de repente a gente se olha, gente, eu já quis tanto isso, eu já sou tudo que eu, assim, eu sou um pouco, talvez, do que eu imaginava ser. As minhas ações me levaram a isso e essa é uma grande vitória na vida, né? É um grande prazer. Eu nunca tinha colocado isso como prazer, assim, pra mim. E por isso que essa leitura foi tão rica. E agora, preparando essa conversa, eu já vi outras nuances da leitura. Então, eu acho que é um livro para ler com muita frequência, porque é quase um almanaque de vida, assim. Ele é bem profundo e leva a esse estado de plenitude mesmo, que eu acho raro, assim, nas obras. Então, esses são os insights que eu tenho hoje para cá, assim, tanto aprender quanto ter prazer, aprender a ser quem se é, quanto ter prazer de ser quem a gente é, de viver o que a gente está vivendo. Acho muito lindo isso. Achei um bom assunto para começar aí o ano, né? Sei que os vídeos são atemporais, mas é um início de ano aqui para mim. Então, essa é uma das minhas palavras, minhas vontades aí para esse ano. E para terminar, eu queria falar um pouquinho de um autor franco-argentino, né? Tô toda aqui na vibe da Argentina, que chama... Mas antes eu vou procurar. Olha, começa uma coisa, eu vou... Mercedes Sosa. E ela é... Graças à la vida. Vou ler um pedacinho dela. Chama Gracias a la vida, a música da Mercedes Sosa. E ela fala assim: Gracias a la vida que me ha dado tanto, que me dio dos luceros, que quando los abro, perfecto distingo lo negro del branco. Então temos tudo, temos sombra, temos luz, e que a gente possa distinguir, né, e ser feliz integrando o que a gente tem, né, sentir essa felicidade. Coloco o link da música aí, porque ela é bem bonita. E eu tava andando na rua ontem, adoro essas sincronicidades, né? Então, antes de gravar aqui, eu vi um poema do Júlio Cortázar, e aí eu aprendi que ele é um escritor franco-argentino. E ele fala sobre a busca de autenticidade e sentido na vida, né? Nada é à toa. E aí tem uma frase dele que é como eu gostaria de terminar, que é a seguinte: Andávamos sem buscar-nos, pelo sabendo que andávamos para encontrar-nos. Então a gente anda sem procurar, mas a gente sabe que a gente anda para se encontrar. E esse canal aqui tem sido um grande encontro para mim. Eu agradeço vocês estarem aqui. Vou terminar assim hoje com Júlio Cortázar e seguimos por aqui. Até a próxima.